pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 20 de novembro de 2022, Santo Domingo do Senhor, e vamos estudar os capítulos 4, 5, 6 e 7 de Romanos, a epístola de Paulo à igreja de Roma. Vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual. Lápis e caneta na mão, vamos sublinhar, vamos anotar, porque tem muita coisa boa aqui para aprendermos juntos. Compartilhe esse devocional, comente alguma coisa nos comentários. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Do capítulo 7 é extraordinário, né? Paulo começa fazendo uma analogia do casamento para trazer um princípio da lei à nossa vida cristã. E os capítulos da Epístola aos Romanos têm que ser lidos com muita atenção, com muita calma, sem pressa, porque é uma leitura densa. No mundo teológico, diz os eruditos, que é um tratado legislativo. É praticamente, alguns teólogos, principalmente o Hernani Dias Lopes, fala que é praticamente o Evangelho de Paulo. Então vamos lá, olha que extraordinário no versículo 16. Ele está trazendo aqui, mostrando a guerra entre a carne e o espírito. Ele é um desejo que surge, que aparece a todos os homens. Olha o que ele fala aqui: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está explicando, está mostrando para os crentes de Roma e para nós hoje, igreja, que existe um pecado que está dentro de nós que nos impulsiona, né? É aquilo que é a natureza humana, fica te impulsionando, e nós estávamos escravos a esse impulso, a essa vontade humana de pecar, que é inato, você não tem como lutar contra isso. Aí ele vai falar no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É isso. Não há coisa boa dentro da nossa carne, né? Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem, mas que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. É o que sublinha aí e marca aí, ó, Marcos 7, versículo 21, se eu não me engano, 23. Jesus falando assim, ó: do interior do homem que saem os homicídios, que saem os adultérios, que sai a cobiça. É do nosso interior. Em nós não há nada bom. Se não fosse a graça de Deus, nós estaremos perdidos. O capítulo 7, né, é explicação plena de Paulo sobre isso. Aí você vai ver lá no finalzinho, no versículo 23, no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele dá graças a Deus por todo esse sacrifício, por tudo que ele fez na cruz por nós. Amém? Capítulo 6, vamos voltando para trás, né? Capítulo 6, sublinha aí, ó, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Aqui é uma parte do texto da Epístola aos Romanos, Paulo explicando a questão do batismo. Isso aqui é bom para os nossos dias, para nos dar consistência teológica, bíblica, sobre o que é o batismo. Olha, pois sepultados com ele na morte pelo batismo, eu e você já fomos batizados. Se você ainda não foi, se batize. As turmas estão abertas. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quando nós nos batizamos, nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Está aqui, está escrito aqui. E agora a nossa vida andamos nós em novidade de vida, é uma vida diferente. Olha o versículo 6. Sabendo isto, sublinha aí, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aquele pecado que nos escravizava, nós precisamos ser livres deles, e só em Cristo nós conseguimos essa liberdade. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no batismo, e com o reconhecer da morte de Cristo na cruz e reconhecer Ele como Senhor, nos traz isso. Nós não vamos mais servir ao pecado. Versículo 12, sublinha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, o cristão que vive em novidade de vida, ele já não mais é escravo do pecado. Ele não mais obedece às suas paixões. E aí tem o versículo 15 aqui, ó, sublinha aí, ó. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. A graça não nos dá o direito de pecar. A graça não nos dá o direito de vivermos uma vida em pecado. Essa graça demasiada, ultra graça que pregam por aí, isso não existe, isso é heresia. Não é porque a graça de Deus, estamos sobre ela e nós temos a qualquer momento o alcance do perdão e a graça se manifesta no perdão e na misericórdia, que eu posso pecar. Primeiro, para você alcançar o perdão, você precisa de arrependimento. 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 Palavra pouco falada nos dias da igreja do século XXI. Para se ter o perdão é necessário arrependimento. A graça nos dá o perdão a qualquer momento, mas sem arrependimento não há perdão. Amém? Vamos para o capítulo 5, já está ficando longo o devocional, é que é muita coisa. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Receba essa palavra. É Cristo que te justifica. Você precisa ter uma vida de paz. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Está pronto para esse debate, para essa conversa? Fala comigo, meu querido, que está me ouvindo. Você está pronto para esse diálogo? Olha o que Paulo fala no versículo 3 do capítulo 5. E não somente isto, tá? Nós somos justificados pela fé em Cristo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Dá glória a Deus na tua tribulação aí, homem, mulher, jovem que me ouve. Dá glória a Deus nas suas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tudo tem um propósito. As tribulações vai nos trazer mais perseverança. Seremos homens e mulheres perseverantes. E com a perseverança, a experiência. E com a experiência, a esperança. Porque eu tenho já, por ter vivido algumas coisas com Deus, que Ele vai se levantar no devido tempo. O vento vai passar, a tempestade vai acabar. Deus é conosco. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sublinha isso aí, gente. Que isso aqui é uma expressão de um amor extraordinário. Nós éramos podres, fedidos, e ainda assim Ele nos amou. Amém? Grava esse versículo aí, anota aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Está totalmente conectado com isso aí. Com o versículo 10. Sublinha o versículo 10 do capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Isso está conectado à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Eu vou finalizar agora o capítulo 4 com 3 versículos. Sublinha aí, versículo 15. Mas aonde não há lei, também não há transgressão. Eu quero só trazer um conhecimento básico para vocês aqui. O direito teve muita influência no direito canônico, o direito romano. Aqui é praticamente o artigo 1 do Código Penal brasileiro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Olha o que diz aqui, ó. Mas aonde não há lei, também não há transgressão. Tu vê como que é praticamente igual o artigo 1 do Código Penal com o versículo 15 do capítulo 4 de Romanos. É a Bíblia influenciando toda a sociedade. E para terminar, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aqui Paulo está falando de Abraão. Convicção. Tenha convicção que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é Deus que cumpre as suas promessas. Receba essa palavra. Fique com Deus, graça e paz.